Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem que eu trago para você no dia de hoje é a seguinte: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem foram esses três jovens? Que os seus nomes verdadeiros são Ananias, Misael e Azarias. A leitura bíblica está localizada no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 19 ao 21. Vamos lá? E diz o seguinte: Então Nabucodonosor se encheu de furor. Mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, ou ateassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abdenego são os nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens que estavam entre os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Neste vídeo de hoje, nós conheceremos um pouco das histórias desses 3 jovens, conhecidos por terem sido aí companheiros também de Daniel, aquele que escreveu o seu livro que leva o seu nome. Sobretudo pelo episódio em que foi lançados na fornalha de fogo ardente. Farei agora para você que está ouvindo aí uma introdução sobre cada um deles. Vamos começar por Sadraque, Ananias. Sadraque foi um dos príncipes de Judá levado cativo para a Babilônia. O nome Sadraque é babilônico e, apesar de muitas tentativas por parte dos estudiosos, nenhum significado realmente satisfatório foi encontrado para esse nome. Já o seu nome em hebraico, Ananias, significa Jeová tem sido gracioso ou Jeová foi misericordioso. É importante você saber aí que Ananias, ele não seja confundido com os outros personagens bíblicos que tem na Bíblia, que também tinham esse nome. Mesaque, Misael. Mesaque foi o nome babilônico dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia ao jovem Misael. Seu nome em hebraico significa quem é igual a Deus. Já o nome babilônico Mesaque também tem o seu significado muito discutido entre os estudiosos, de modo que não se sabe com exatidão sua interpretação devido ao fato de não se conhecer nenhum nome babilônico como esse. Abdenego, Azarias. Azarias é outro jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. Também teve o seu nome trocado para Abdenego, que significa servo de Deus.
Nebo. Nebo era o principal deus com letra minúscula, cultuado na Babilônia. Por esse motivo, muitos acreditam que os escribas judeus trocaram Nebo por Nego, para que o nome não honrasse uma divindade pagã. Por outro lado, o seu nome hebraico significa Jeová tem ajudado. Bom, eu gostaria de deixar aqui meu primeiro comentário aí sobre os nomes de Ananias, Misael e Azarias, que são os seus verdadeiros nomes, e os seus nomes babilônicos, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Você percebeu aí que quando eles foram levados para a Babilônia, a primeira coisa que aconteceu foi a mudança de nomes. O que eu quero te dizer com isso? É que o inimigo, ele é perito em nos descaracterizar, ou seja, tentar nos descaracterizar para que nós façamos parte do mundo deles. E eu quero te dizer nesse momento, o teu nome e o meu nome, nós sabemos quem somos. Ananias, Misael e Azarias, eles sabiam quem eles eram pelo seu significado dos seus nomes. Então a sua identidade é servo e serva do Senhor. Ainda que o inimigo tente nos descaracterizar, falando que nós somos coisas que nós não somos, ou determinados nomes que nós não somos, nós sabemos quem somos. E o inimigo, ele não tem poder nenhum para tentar nos descaracterizar, principalmente se você sabe quem você é e também se eu sei quem eu sou. Então não adianta o inimigo tentar trocar os nossos nomes, porque ele não vai conseguir o que ele quer, porque Deus sabe quem nós somos e também nós sabemos quem somos. No primeiro capítulo do livro de Daniel, temos a descrição sobre a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Esses jovens estavam ali, como nós falamos, Ananias, Misael e Azarias, além, é claro, de Daniel. Como já dissemos anteriormente, os três jovens, assim como Daniel, também receberam nomes babilônicos. Você vai ler Daniel 1:7. Essa prática aí, das trocas dos nomes, era uma prática comum naquela época, que indicava o início de uma nova fase de vida, segundo eles. Nós vemos José do Egito, que foi trocado o seu nome, para Zafanete Paneia. Então eles trocam os nomes naquele tempo. Mas nós sabemos que a mudança de nomes deles aí era uma referência às divindades pagãs da região, de modo que considerarmos aí esse paralelo, tal situação foi muito difícil para aqueles jovens, de ponto de vista de acordo com o que eles acreditavam. Nós podemos entender que era sim uma desonra a troca dos nomes deles. Mas não foram eles que quiseram fazer isso. Foram os babilônicos, os mundanos. Ou seja, o mundo, ele, como eu falei, nos quer dar nomes que nós não somos. Mas nós sabemos quem somos. A nossa identidade é servo e serva do Senhor. E no meio disso tudo, dessa vinda dos jovens para a Babilônia, ocorreu um episódio em que os jovens, eles recusaram comer das iguarias
iguarias da mesa do rei e tomar vinho que lhe era servido, sendo alimentados apenas com legumes e água. Isso foi uma escolha dos rapazes. Eles disseram o seguinte: olha, nós somos servos de Deus, então nós não vamos comer das iguarias do rei. Então vamos fazer um teste, vamos falar para o cozinheiro, para ele preparar para nós legumes, nós vamos se alimentar disso. Então, o que significa isso? Eu vou trazer aqui para o lado espiritual para você entender. O que significa aí essa fala de Daniel e dos seus amigos? Ou seja, nós não vamos comer da mesa do rei, das iguarias do rei, do vinho do rei, porque o que o inimigo tem para oferecer para nós que somos servos de Deus são iguarias do mundo, porque as coisas do mundo, elas não fazem parte de nós. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo, do sistema do mundo. Por isso que nós, que somos servos de Deus, nós temos que nos posicionar assim. Nós temos que ser bem claros, dizer para que nós viemos. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, porque nós ouvimos e nós sentimos e nós temos convicções de que Ele existe. Este é o nosso Deus. Você tem que ser claro, você tem que falar aquilo que você acredita, não fuja das suas convicções. Não foi isso que eles fizeram. Eles disseram: não vamos comer, nós vamos alimentar de outra coisa. Então, alimento que vem do alimento da palavra de Deus. E o inimigo, o que ele tem para oferecer? As coisas do mundo. Então, não queremos isso. O que aconteceu? Foi feito um período de prova por 10 dias. No final dos 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais robustos do que os demais jovens, que continuaram se alimentando com o banquete real. Você vai ler Daniel, capítulo de número 1, dos versículos 10 ao 16. Esses jovens ficaram mais robustos. Ou seja, vou também explicar para você agora. As coisas de Deus, ela nos alimenta, ela nos traz vida, ela nos purifica, enquanto que as coisas do mundo, elas não fazem isso. Então, a robustez do alimento significa no sentido espiritual e físico, porque o Senhor é quem cura as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, essa robustez, ela vem através da palavra do Senhor, trazendo vida, trazendo refrigério para nós e também livramentos. Então, eles falaram assim: olha, nós não vamos comer dessa comida aí não. Nós vamos comer dessa comida aqui. Eles escolheram os cardápios deles. Então, foi dessa maneira que, no meio da Babilônia, eles fizeram a diferença. Eles não se misturaram ali no sentido de comer das iguarias do rei. Então, a Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens o quê? Conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria. Você vai ler Daniel, capítulo 1, versículo 17. Você ouviu o que eu falei aqui agora? O Senhor Deus deu para Daniel, Ananias e Azarias e Misael que inteligência, conhecimento da cultura, de toda a cultura e sabedoria. Por quê? Porque eles eram servos do Senhor. Então eu quero dizer para você aí que serve a Deus, você mulher de Deus, você homem de Deus, você é um privilegiado, porque Deus deu para você conhecimento da palavra, está te dando, e também te deu inteligência para você sair e
entrar de situações e também sabedoria, porque a partir do momento que você conhece a Jesus, conhece a palavra do Senhor, você se torna uma pessoa, de certa maneira, com conhecimentos vindo dele, sabedoria e inteligência. Isso são dons, eu acredito que Deus dá para nós, para que nós venhamos usar para o bem das pessoas ao nosso redor. Que aí muitas das vezes você pode dizer assim, mas eu não sou isso aí que você está falando, não. Você é assim, sabe por quê? Porque você conhece a verdade. Você conhece Jesus. Você já conhece o mundo espiritual. Então você é sim um candidato, uma candidata para receber conhecimento, inteligência e sabedoria. De tudo que você imaginar, porque é o Senhor quem te dá. Então, após o período de preparação, eles foram submetidos ao quê? A serem levados pelo chefe dos eunucos à presença do rei, Nabucodonosor. E entre todos os outros jovens, não havia ninguém que se comparasse aos 4 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes babilônicos, não importava. Estava ali, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você vai ler Daniel, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Então, no capítulo 2 do livro de Daniel, temos registrado aí uma interpretação do sonho que Nabucodonosor teve por Daniel. Apesar de não serem figuras centrais deste episódio, ou seja, dessa história, nós sabemos que eles terão que ser citados. Então, nós vemos no versículo 17, Ananias, Misael e Azarias aparecem desempenhando um papel fundamental diante daquela situação. É no capítulo 2. E como até então havia ninguém sido apresentado no momento em que Nabucodonosor chamou para que alguém revelasse o sonho, não souberam decifrar o sonho de Nabucodonosor. Então eles foram mortos. Então, quando Daniel ficou sabendo daquela ordem, ele pediu a Arioque, chefe da guarda do rei, um tempo para que ele pudesse apresentar a interpretação do sonho. Daniel foi para casa e contou para os seus companheiros. Então Nabucodonosor teve o sonho e ninguém soube interpretar. Somente Daniel falou, olha, eu vou fazer uma minha oração, eu vou chamar os meus amigos e eu vou fazer uma oração e Deus vai me revelar. Então eles foram fazer o quê? Orar. Olha a importância da oração em nossa vida. Nunca devemos parar de orar, mesmo que às vezes nós estejamos fracos, sem fé, mas você tem que orar, porque foi isso que livrou Daniel, porque ele foi orar para Deus revelar para ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E eu acredito que foi Deus que permitiu Nabucodonosor ter um sonho. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Nabucodonosor, vai dormir ali que eu vou te dar um sonho. Então o meu servo Daniel vai interpretar. E os seus amigos estavam ali juntos, ali naquela mesma situação daquele momento. Então mais tarde, o pedido de Daniel, após interpretar o sonho de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos a uma posição administrativa na província da Babilônia. Olha o que aconteceu, foi muito forte, só que tem um porém nessa história que eu quero dizer para você. Tudo isso que aconteceu na vida deles foi Deus. Foi Deus. Porque eles, como servos do Senhor, eles se prostraram em oração e foram orar, buscar a Deus, e Deus revelou. Então, por isso, eles subiram um pouquinho a mais na área administrativa da Babilônia. Você vai ler Daniel
Daniel 2:49. Mas olha o que aconteceu. No capítulo 3 do livro de Daniel, nós encontramos a narrativa da ênfase ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, na ocasião em que Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que, quando a música tocasse, todos os povos, nações e homens e todas as línguas deveriam se prostrar e adorar as imagens de ouro que havia sido levantada. Quem recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Você vai ler Daniel 3, de 1 a 7. Então, isso aí foi um decreto lá do rei. Olha só a história. Então, esse tipo de fornalha que eles fizeram era utilizada na Babilônia para a fabricação de tijolos, porém, não era incomum ver tais fornalhas serem usadas em execuções. Leia Jeremias, capítulo 29, versículo 22. Olha a parte mais incrível que eu acho dessa história, preste atenção. O Ananias, o Misael e Azarias, eles não atenderam a ordem do rei. Logo, eles foram denunciados e conduzidos à presença do furioso Nabucodonosor. Antes de aplicar a pena capital, o rei ainda tentou convencê-los a se prostrar diante de sua imagem, terminando o seu discurso com a seguinte pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você vai ler Daniel 3,15. E a resposta deles, qual foi a resposta? Foi a resposta mais linda. Olha só a resposta, preste atenção. Isso soa para mim como música para os meus ouvidos. Olha só. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3:16 ao 18. Essa resposta deles foi extraordinária. Não vamos nos prostrar. Olha só o que eu cantaria para homenagear o Senhor nosso Deus na frente de Nabucodonosor e de todos os que estavam ali. Era o seguinte: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Momentos em nossa vida que nós temos que dizer sim quando nós temos que dizer sim e não quando nós temos que dizer não. Nesse caso aqui, eles estavam com razão, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, que é o Deus vivo. Nós não vamos nos prostrar. E você pensa que Nabucodonosor ficou feliz com isso? Nabucodonosor, ele parece que era um tipo mimado, né, que só queria as coisas do jeito dele, mas ele não conseguiu o que ele queria. Então Nabucodonosor ficou transtornado com tal resposta. Você sabe que uma pessoa transtornada, ele é capaz de fazer qualquer coisa quando ele não consegue o que quer? Você sabe disso? E olha o que ele fez. E ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Então ele falou assim: olha meus servos, vocês vão lá agora aumentar o fogo ali daquela fornalha 7 vezes mais. E o fogo cresceu, e o fogo queimava, para jogar Ananias, Misael e Azarias, porque não aceitou ser manipulado, não aceitaram se dobrar perante a estátua.
daquele rei naquele tempo. Então ele mandou jogar os rapazes dentro do fogo. E no mesmo instante que eles foram jogados lá, ele começou a ver de longe, olha a imagem, 4 homens soltos passeando pelo fogo sem nenhum dano, sendo que o segundo, Nabucodonosor, viu que era o aspecto do 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. Ele olhou e disse: nossa, ali tem mais outro dentro daquela fornalha com aqueles rapazes. E ele viu e achou parecido com o filho dos deuses, porque ele não sabia discernir que era o próprio Deus, ele não sabia discernir que era o anjo do Senhor, ali transfigurado como ali Cristo Jesus, protegendo aqueles rapazes. Era o 4º homem da fornalha, como é conhecido, e ele viu. E essa expressão, filho dos deuses, era comum no antigo, naquele tempo, que poderia se referir a seres celestiais. Nesse caso específico, o próprio texto do versículo 28 esclarece que se tratava de um anjo. Muitos estudiosos identificaram esse anjo como sendo o anjo do Senhor, o próprio Deus, E também consideraram a possibilidade de ter ocorrido ali um aparecimento de Cristo anterior à sua encarnação. E sabe o que eu acho bonito aqui nessa história? É que eles, os jovens, eles sabiam de quem eles eram filhos. Assim como eu e você que serve a Deus, sabe de quem você é filho. Filho do Deus vivo, filho daquele que vai te livrar da cova dos leões, da fornalha ardente, das lutas da vida. Deus, ele não vai te deixar só. Ele não vai impedir que você seja jogado no fogo. Ele não vai impedir que você seja jogado na cova dos leões. Ele vai entrar junto com você. Você pode até ir participar dessas situações todas aí que a vida oferece. Que a vida oferece no sentido de que a vida, através das lutas diárias, venham aparecer em nossas vidas. Ele vai estar junto com você nessa luta. Ele vai estar junto com você nessa prova. Então não tenha medo. O inimigo pode tentar o que quiser com você, mas você sabe que você é um servo e uma serva com identidade no Senhor. Então, diante desse evento, Nabucodonosor chamou a Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Mesmo estando em uma fornalha tão aquecida, nem mesmo os cabelos e as roupas dos homens ficaram chamuscados. Então Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens e fez um decreto dizendo que qualquer que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado. Leia aí Daniel, capítulo de número 3, versículo 28 e 29. Você viu aí o que aconteceu depois? Aquele homem que era idólatra viu que o Deus daqueles rapazes era um Deus verdadeiro. O que eu quero te dizer nesse momento com essa palavra é que o não que você está dando agora vai trazer benefícios mais na frente para quem está ao teu redor, ou até mesmo essa pessoa que você falou não para ela ou para ele, porque esse não fez o Nabucodonosor reconhecer que Deus era Deus, que ele era o Deus poderoso, que ele era o Deus vivo, e foi feito um decreto. Olha só, o próprio Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus daqueles jovens era o Deus vivo e verdadeiro, e que qualquer um que falasse alguma coisa contra esse Deus, ele seria despedaçado. Ou seja, não negue a sua fé, continue sendo um servo e uma serva do Senhor, seja fiel, assim como esses 6 jovens, seja fiel, porque Deus vai te honrar. E mostrou para aquele homem que o Deus verdadeiro era o Deus de Ananias, Misael e Azarias.
E a Bíblia encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nos informando que Nabucodonosor nos fez prosperar na província da Babilônia de forma poderosa. Você vai ler Daniel 3:30. Ele também fez parte aí dessa grande comitiva, junto com os 3 amigos ali na Babilônia. A Babilônia prosperou grandemente por causa desses jovens. Mas a prosperidade, ela tem a ver em vários sentidos, não é somente financeiro e material. Então a felicidade, a prosperidade, ela tem a ver também com a salvação de nossa alma, com a nossa espiritualidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. E se o ser humano não tiver isso, mesmo ele tendo condições financeiras, ele não será feliz completamente. Eles também ficaram conhecidos como heróis da fé. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, eles ficaram conhecidos por não terem vacilado na sua fé no Deus vivo. Aqui vai algumas lições finais sobre a vida desses 3 jovens. Mesmo longe de sua terra natal, tendo seus nomes trocados, os 3 jovens não perderam suas verdadeiras identidades. Isso nos mostra que, mesmo em momentos de grandes adversidade, diante de situações que aos nossos olhos parecem insuperáveis, não devemos nos esquecer de quem realmente somos. E também, mesmo diante das regalias, das ofertas do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram seus princípios, decidindo não se contaminarem. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, diante da primeira oferta, já abandonaram suas convicções. Então, mesmo vivendo no meio do paganismo, os 3 jovens permaneceram fiéis a Deus. E muita gente argumenta ser difícil servir verdadeiramente a Deus diante de um mundo depravado, na companhia de pessoas incrédulas, estando inserido em ambientes corrompidos. Mas a história desses jovens nos mostra que a verdadeira fé é em Deus, ela é inabalável. Essa história nos ensina também que apenas Deus é quem tem resposta para os nossos dilemas, nos dias difíceis, diante de situações insolúveis, diante da fornalha, diante dos problemas. E a oração, ela é o nosso maior recurso. A resposta de Deus é revelada no sonho de Nabucodonosor, e a sua interpretação a Daniel nos mostra que a oração do justo é eficaz. Mesmo diante da morte, ela vem nos dando força. Mesmo diante aí das apostasias, nós temos que sermos vivos na nossa fé. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego diante do questionamento de Nabucodonosor nos dá uma aula acerca da soberania de Deus. E possamos dizer, se Deus é o Deus que nós servimos, Ele é quem vai fazer, Ele é quem vai dizer, se Ele quiser e se Ele fará. Então você vai continuar sendo fiel a Ele. O nosso Deus não é mordomo dos homens. Ele é soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, e não há outro Deus como Ele. Nabucodonosor, um rei pagão, parece ter conseguido entender o que muitos por aí que se dizem que servem a Deus na atualidade ainda não entenderam. O testemunho de quem é fiel reflete a verdade sobre Deus aos olhos do mais corrupto pecador. As pessoas não entendem isso, mas aquele homem pagão reconheceu ao Senhor. Nabucodonosor, o homem mergulhado no paganismo, reconheceu o poder de Deus diante da atitude daqueles 3 homens. Mas lembre-se que o ponto central dessa mensagem e o segredo dela é a obediência, é a fidelidade, é a convicção no Deus que você serve. Você
conhece o Deus que você serve? Então fale dele. Então diga quem é ele para as pessoas, para que elas venham se converter e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das vossas vidas. Nós temos que falar, nós temos que nos posicionar, porque nós somos servos e servas de Deus, e a nossa identidade é servos e servas do Senhor. Então que Deus te abençoe e que essa palavra fale ao teu coração de forma sobrenatural. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.